Aqui, ó. Boa noite. Realmente, esse é um assunto atual. Essa é a tendência do futuro. Menos em serviços. Ele tocou um assunto importante aí, negócio, como você disse. Não tem mecânico EAD, né? Eu já vi algumas coisas. Olha, o menininho que foi procurar emprego, né? Auxiliar de pedreiro, mas era home office. Mas como que ele fazia? Ele batia a massa e mandava entregar? Sei lá. Sei lá como é que... Como é que você lida com essa nova geração? Gente. Nossa, porque parece um grande problema. Falando desse comentário dele, que é interessante porque, assim, trabalho remoto também não atende tudo, né? É. Não Sim. dá pra você colocar um hospital e não tem ninguém pra atender, né? Tem profissões que realmente não funcionam, não tem como. Às vezes até daria certo, mas falta a confiança do consumidor, que eu ia mencionar, né? Ah, não tem piloto remoto. Até poderiam inventar um piloto igual de drone, que fica lá da base pilotando avião. Mas você teria coragem de entrar nesse voo? Eu não teria. Então, às vezes, assim, não é possível, às vezes é, mas falta também a confiança, né? Falta que tem muita coisa pra ser trabalhada aí, né? Com as de tecnologia, mas eu também não entraria num avião desse, não, de jeito nenhum. Gerações. A gente tá falando da polêmica hoje da geração Z. Uhum. Fala geração Z que não quer nada, que não quer isso, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer faculdade. Tem exceções, como em todas as faixas etárias e também profissionais. Qual o desafio maior? Geração Z. Tudo é rápido. Cansa rápido. Enjoa rápido. Aí eu vou falar de duas coisas, né? A geração Z, como trabalhar isso. Então, você precisa lançar mão de um ferramental constituído de várias questões diferentes para adaptar e ali atender. Então, é digital? Eles amam digital. Uhum. Aliás, sabe muito mais que a gente, né? Uhum. Operar tudo mais um pouco. Só que dá para eu deixar tudo digital? Não. Então, a gente está falando de uma geração que é tudo para ontem, que é no processo acelerado, que tem toda a influência da sociedade hoje, desse contexto, vamos falar, doido que a gente está vivendo, com um monte de mudanças, as mudanças são rápidas. E uma geração que a gente pode falar que todo mundo é igual? Não. Por quê? Você precisa buscar a forma de engajar essas pessoas. Vou bater na tecla de novo. Uma das maneiras é mergulhe para conhecer direito o perfil dessa geração Z. Desse que você vai contratar que está nessa geração. Porque eles têm umas características que são similares? Tem. Por isso que está falando da geração Z. Mas esmiuça isso. Porque nem todos estão nem aí com as coisas. Então, isso também tem a ver com valores. São os valores pessoais. São os valores profissionais. Aquilo que motiva ele para o trabalho. Então, assim, não basta eu ver a parte técnica e saber que já é uma questão mais difícil da gente lidar. Mas difícil da ótica de quem? Depende muito. Não dá pra gente falar. Eu vou até... eu vou trazer ele aqui. Eu tenho um primo dessa geração Z. Ele é completamente fora da curva, mas a questão positiva. Uhum. Ele tem 20, 21 anos, ele já tá numa empresa super bacana, terminando uma graduação, dá aula de inglês, tá assim, perfil que também tem a ver com a base que teve. Sim. E aí é onde a gente precisa trabalhar e identificar isso. Vou falar que todos os recrutadores, RHs, têm toda essa formação? Não, mas precisa. Porque não é só aplicar teste, não é só eu ver técnica, e não é só eu rotular que a geração Z não funciona, ou que a geração Z é problemática. Mas o que está por trás? Qual é a motivação dele? Ele, de fato, funciona nesse trabalho que é muito técnico, que é muita operação? Se for monótono, não. Se ele tiver o perfil que é mais arrojado, coloca ele numa atividade que está coerente com o perfil dele. Uhum. Então, a gente precisa olhar isso nos pormenores. Então, a gente vai ter que avançar muito na tecnologia, né? Para ser bem arrojado em tudo, porque o que depender de paciência, de constância... Hoje é difícil, porque eles tendem a mudar muito rápido. Tá? Assim, você pode ver, o que antes você entra numa empresa, pelo menos... Vou falar na minha época, parece que eu sou muito velha, gente. Não sou, não. Vai falar na minha época, ou do que eu fui criada. Você entra numa empresa, se desenvolve, cresce, vai assumindo cargos, liderança ou não, depende do que você quer, e morre dentro dessa empresa. Sim, sim.
Hoje isso não funciona. Então, o que era mal visto lá atrás? Você ficou 1 ano na empresa, pulou para outra, você ficou 6 meses, pulou para outra. Hoje não. Porque você precisa entender que o perfil mudou. O perfil das pessoas mudava. Meu pai falava isso pra mim. Eu também. Mas você mudou de empresa de novo? Eu falava, mas que mundo é esse que você vive, né? Vai sujar a sua carteira de trabalho. Exatamente. Eu escutava isso. Se meu pai estiver assistindo, não sei se ele tá, mas eu vou colocar ele aqui na roda. Porque é o que eles aprenderam, né? Então, assim, quando eu também quis sair do CLT para falar, vou arriscar empreender, não, mas isso não traz segurança. Mas precisa, não sei o quê. Olha, foi tempo, mas por quê? É o que eles aprenderam, é o que foi passado pra gente. Só que tudo mudou muito. Então, hoje, é mal visto ainda você ou a pessoa ficar mudando? Para algumas culturas, para alguns tipos de empresas que depende muito da cultura que é trabalhada ali, sim. Num contexto mais amplo, não. Por quê? Por conta desse monte de mudança e mudança de perfil das pessoas. Mas as pessoas que estão ouvindo aí vão perceber que muitas das características que a gente está discutindo aqui com relação ao trabalho remoto, como a flexibilidade, principalmente, cada vez está se afastando mais do modelo CLTista de trabalho, né? Sim. As pessoas querem mais liberdade, né? Querem empreender mais, querem mais flexibilidade, né? Então, acaba que está ficando engessado, né, esse modelo de trabalho, com o passar do tempo cada vez mais, e vai acabar ficando para trás, né? Como já tá ficando, tá virando até piada já, né? O pessoal às vezes fica usando como ofensa, né? Que a pessoa é CLT, já viu isso já? Não, já comecei a ver vários Crianças, memes. adolescentes. Sim. Não consigo trazer para vocês números, tá? Mas, de fato, o volume de pessoas que hoje não querem ir para o CLT e estão empreendendo é muito maior do que já foi há anos atrás. E tem a ver com tudo isso, não só a mudança do mundo, de contexto, de globalização, de tecnologia vindo, de perfil das pessoas, do que entenderam que hoje tem outras oportunidades e possibilidades. Sim. O que lá atrás a gente aprendeu que não, que era só aquilo, hoje não, você tem um leque de situações. E nesse contexto que você trouxe, Cláudio, de falar de flexibilidade de vários aspectos, por que também as pessoas têm buscado muito trabalho flexível, que também é diferente de trabalho remoto, tá? A flexibilidade está dentro. Aí é assunto para outras conversas. Questão de saúde mental e bem-estar. Qualidade de vida. Qualidade de vida. As pessoas já entenderam que tem aspectos e valores são inegociáveis. E o quanto você precisa buscar mais isso. Porque se você tem saúde, você consegue dar conta de várias coisas. Mas se você está com a sua saúde afetada, você faz. Não. Essa semana eu briguei com a Daisy, né? Depois que eu comecei a empreender, entrei de cabeça no empreendedorismo, né? Assim, parece que a minha vida, né, de academia, do jiu-jitsu que eu ia fazer, né? Acabou, né? Acabou. Sim. Aí, eu vi uma foto minha, né? Que o meu irmão tirou, falou, deixa eu ver essa roupa, como é que ficou em você. Você tirou uma foto minha. Aí eu olhei a foto, falei, caramba, não sou eu não, tô gordo. Quem que é esse gordo aí? Não, é você. Eu falei... Aí eu cheguei no carro e falei, Daisy, por que você tava falando pra eu voltar pra academia com todo carinho, né? Não, porque você tem que voltar, você sempre treinou, você sempre gostou. Não, fala a verdade, é porque eu tô gordo, né? Ela falou, você tá gordinho, né? Eu falei assim, homem funciona assim, você olha e fala, você tá gordo, volta pra treinar logo. Com mulher já é diferente, você fala, vai pra academia, né? Com mulher não pode falar desse jeito, né? Isso não dá problema. Ontem eu vi um meme, esse negócio de que quando você fala alguma coisa pra mulher, ela guarda, né? Não gosta que fala assim direto. Ontem eu vi um meme sobre isso, aí o cara comentou assim, é verdade isso daí. Faz uns 6 anos que eu falei pra minha mulher que o feijão dela era ruim numa briga aleatória, até hoje ela fala disso. Tá vendo? Mulher não esquece, viu? Tá vendo? Tem que tomar cuidado, pensa bem o que você vai falar pra patroa. Exatamente. Apresenta umas receitas alternativas, né? Vai com cuidado. Tem um comentário